Passando para o seguinte slide. Temos então aqui o vosso painel de controle, em que poderão colocar as questões no chat, mesmo durante a sessão. Nós, no final, responderemos a todas as questões. No caso de existirem muitas, iremos depois fazer a resposta a posteriori a cada um através de e-mail. Deverão estar a receber o som através do computador. Para isso poderão ver no áudio que deve existir a opção para poderem ouvir, portanto, deve estar disponível. E se houver mais alguma questão também que surja, podem sempre colocar no chat que nós tentaremos auxiliar. Vamos fazer a gravação deste webinar de forma que posteriormente possa também ser disponibilizada a mesma a quem não teve a possibilidade de estar presente. Eu, entretanto, vou passar para a minha colega Inês Silva, que vai ser responsável pela apresentação do webinar. Ela é consultora sénior na PSE, na área de Data Mining, no Departamento de Serviços e Suporte, e vai-vos mostrar como é que poderemos utilizar o SPS Modeler em algumas situações concretas, utilizando alguns exemplos. Não vai ser possível sermos muito exaustivos, mas pelo menos faremos uma breve abordagem e estaremos disponíveis para, posteriormente, poder-vos, caso tenham interesse, fazer-vos demonstrações personalizadas a cada um dos presentes. Inês? Bom dia, o meu nome é Inês Silva e serei eu responsável pelo webinar de hoje sobre o IBM SPSS Modeler. Hoje pretendo dar-lhes a conhecer novas técnicas de análise de dados, conhecidas por Data Mining, em que consistem, em que são úteis e demonstrar-lhes as funcionalidades da solução IBM SPSS Modeler que a PSE comercializa desde 1994. Por fim, tal como já indicado, ficarei ao vosso dispor para responder a questões. De modo a entender o que é o Data Mining e qual a sua utilidade, convém enquadrá-lo e relacioná-lo com as atividades de um analista de dados no seu dia-a-dia. O Data Mining não é mais do que uma tecnologia para análise de dados que se diferencia de uma solução de análise estatística, principalmente porque inclui técnicas e procedimentos para análise de grandes volumes de dados. Hoje em dia tem muita importância porque o volume de informação a dispor de qualquer organização é enorme e cresce exponencialmente. Qualquer empresa dispõe hoje de meios para recolher e armazenar dados detalhados sobre as suas interações com clientes, parceiros, em qualquer um dos seus processos de negócio. Estes dados podem residir em bases de dados e aplicações de suporte ao negócio, ou até mesmo terem origem na internet ou qualquer outra fonte externa à empresa, e podem ser estruturados ou não estruturados. Ou seja, a informação ao dispor das empresas é cada vez mais complexa, e é ela que, quando transformada em conhecimento, fornece valor à empresa e lhe proporciona vantagens competitivas face aos seus concorrentes. Quando falamos de Data Mining, falamos então de ferramentas que permitem a qualquer organização processar e analisar a informação, independentemente do seu volume e da sua tipologia, e transformá-la em conhecimento. A questão que se coloca é: por que é que necessitamos de conhecimento? Por que é que os dados por si só não chegam? A resposta está relacionada com a complexidade atual da sociedade, seja ela no mundo dos negócios ou na vivência em sociedade. Tudo tem de ser mais rápido, não basta saber fazer, é preciso fazer bem. Numa sociedade em que a vantagem competitiva se ganha pela diferenciação e pela inovação, em que é cada vez mais difícil competir pelo preço e em que o cliente é cada vez mais exigente e mais bem informado, o sucesso está relacionado com a capacidade de antecipar o comportamento dos consumidores. O Data Mining é uma tecnologia que permite responder a estes desafios porque inclui algoritmos para extrair conhecimento, detectar padrões, relações e associações entre diferentes eventos, quaisquer que sejam os seus tipos. Mas por que é que só consigo este conhecimento com recurso a esta tecnologia? A resposta está em tudo ligado às características dos dados. Hoje em dia, os dados
são em grande quantidade, crescem muito rapidamente, muitas vezes automaticamente, têm vários formatos e podem ser não estruturados. Torna-se impossível procurar padrões ou modelos úteis e compreensíveis que facilitem e esclareçam a tomada de decisão sem recurso ao data mining. É impensável explorar os dados manualmente ou com recurso a técnicas menos potentes. No entanto, que aplicações práticas tem então o data mining? A resposta depende muito da aplicação, da área de aplicação. Mas a título de exemplo, vejamos, na área da saúde é possível implementar melhorias no atendimento ao cliente e, consequentemente, melhorar a sua satisfação e reduzir os custos através da otimização da alocação de recursos, por exemplo. Na área da segurança, é possível antecipar e visualizar as zonas mais propensas às atividades criminais e, desta forma, determinar e avaliar medidas preventivas. E ainda é possível otimizar a alocação de patrulhas. Já na área do retalho, é possível aumentar a eficácia das campanhas de marketing através da adaptação de sugestões e formas de comunicação aos gostos e perfis dos clientes. Na área da banca, é possível identificar e controlar padrões de fraude e comportamentos de risco. E, por fim, na área das telecomunicações, uma vez que esta é muito competitiva, é possível otimizar os processos de angariação de clientes e aumentar a taxa de retenção dos mesmos. Em suma, o data mining pode ser usado para prever uma probabilidade de ocorrência, estimar a pertença a determinada categoria, agrupar observações com base nas suas características, detectar eventos que acontecem em simultâneo ou em sequência e ainda identificar casos que não seguem um padrão normal. Um projeto de data mining tem como finalidade acrescentar valor a um determinado processo. Terá um retorno tanto maior quanto a sua implementação se basear numa metodologia testada. A PSE utiliza na implementação dos seus projetos de data mining a metodologia CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, cujas diferentes fases, que estão listadas graficamente, como podem ver, permitem delimitar e definir corretamente os objetivos a atingir em cada uma das etapas de um projeto. A ferramenta de data mining que a PE comercializa é o IBM SPSS Modeler. É fácil de utilizar e, ao mesmo tempo, extremamente potente. Para além disso, permite desenvolver o projeto de acordo com as diferentes fases da metodologia CRISP-DM, que falámos ainda há pouco. Antes de conhecermos a estrutura do IBM SPSS Modeler, deixem-me introduzir dois conceitos que utilizaremos daqui para a frente. Um stream é uma sequência lógica de procedimentos de data mining que termina na obtenção de um determinado resultado. E um nó é um elemento da stream onde é especificado um procedimento. Passemos então a olhar para a estrutura do IBM SPSS Modeler. A área de projeção de streams, esta área central que podem ver, é a principal área de trabalho e é nela que colocaremos os nós e especificaremos os processos de análise através de uma stream. Os nós, aqui em baixo, distribuem-se por separadores que facilitam a sua organização. A estes separadores damos o nome de paletes, como podem ver aqui em cima. Por exemplo, o separador Sources, fontes, contém os nós que o analista pode usar para ler os dados, e o separador Graphs, ou gráficos, contém nós que o analista pode usar para explorar visualmente os dados. Quando os nós são adicionados à área de projeção de streams e ligados entre si, formam uma stream, ou seja, um número de operações sobre um fluxo de dados. A área de gestão de streams, aqui, é onde por defeito são guardados os elementos dos processos de data mining e divide-se entre outputs e modelos. Em outputs, existe uma variedade de arquivos com gráficos e tabelas produzidos por operações presentes nos streams. Já em modelers, são contidos todos os modelos gerados pelo IBM SPSS Modeler durante a atual sessão. A barra de menus permite criar, abrir e guardar streams, inserir e editar nós, adaptar o ambiente de trabalho e ainda recorrer ao sistema de ajuda, o help.
Por fim, a janela do projeto é usada para estruturar e gerir todos os processos de data mining. Repare que está organizada em diretorias e cada diretoria corresponde a uma fase da metodologia CRISP-DM. Em cada uma destas diretorias podemos colocar streams e outros documentos, em formato Word ou Excel, não unicamente no formato IBM SPSS Modeler. Aproveitando ainda a janela de projeto, vejamos quais as fases que compõem a metodologia CRISP-DM em mais detalhe. A compreensão do problema, ou Business Understanding, consiste em obter uma visão clara das necessidades a satisfazer, ou seja, conhecer o problema que o analista tem de resolver. A fase de compreensão dos dados, ou Data Understanding, passa por conhecer a informação ao dispor do analista e determinar quais os dados disponíveis para encontrar respostas. Na preparação dos dados, ou Data Preparation, o objetivo é adaptar e formatar os dados de forma apropriada às respostas a encontrar. Na modelização, Modeling, podemos criar modelos explicativos das necessidades a satisfazer. Na avaliação, Evaluation, queremos testar os resultados encontrados face aos objetivos do projeto. E, por fim, na distribuição dos resultados, ou Deployment, passamos a disponibilizar os resultados do projeto aos seus decisores. Se observarmos com mais detalhe as paletes, verificamos que cada palete contém um conjunto de procedimentos, como eu já referi anteriormente, úteis para as diferentes fases do processo. Como o IBM SPSS Modeler é extremamente potente, todos os nós disponíveis estão agrupados em diferentes paletes relativas às diferentes funções que desempenham. Em Sources, os nós permitem a importação de dados para o IBM SPSS Modeler. Em Record Hops, permitem operações sobre registros, ou seja, as linhas do nosso ficheiro de dados. Em Field Hops, operações sobre as variáveis, ou seja, as colunas do nosso ficheiro de dados. Em Graph, os nós permitem a representação gráfica dos dados e a visualização dos resultados. Modeling é composto por um conjunto de nós de criação e aplicação de modelos. Em Output, os nós permitem a produção de quadros de resultados e a avaliação de qualidade dos dados. Em Export, permitem a exportação dos dados a partir do IBM SPSS Modeler. E é ainda possível integrar o IBM SPSS Modeler com o IBM SPSS Statistics e analisar o conteúdo de texto não estruturado através de uma opção de análise de texto que pode estar incluído ou não no IBM SPSS Modeler. Na palete Modeling existem três tipos principais de modelos. Os modelos de classificação, que analisam os dados de input e lhes atribuem uma classificação, como é o exemplo das de decisão e as redes neuronais. Os modelos de segmentação, que dividem os dados em grupos o mais semelhantes possíveis no seu interior e o mais diferentes possíveis entre si. Por exemplo, a detecção de anomalias e clustering. Os modelos de associação, que detectam padrões de ocorrência simultânea e sequenciais, por exemplo, as regras de associação ou as regras sequenciais. Para além destes três modelos principais, existe ainda uma outra opção, chamada Automated, que inclui modelos preditivos de natureza automática. Passemos então à nossa demonstração. O nosso período de demonstração é então composto por duas demonstrações distintas. A primeira demonstração pretende analisar quais os clientes de uma determinada empresa, com maior probabilidade de abandonar essa empresa e avaliar a utilidade e viabilidade de criar uma campanha para envolver esses clientes e evitar que estes abandonem. Ou seja, queremos estudar quais são as características dos clientes com maior probabilidade de abandonar a nossa empresa numa amostra e avaliar, com base nos dados recolhidos através dessa amostra, se vale a pena investir na nossa população, ou seja, na nossa base de dados total. A segunda demonstração
também da perspectiva de uma empresa, pretende implementar uma campanha de forma a melhorar as vendas dos seus produtos com menos sucesso. Não interessa, no entanto, à empresa fazer uma campanha para todos os seus clientes. Os produtos são pouco procurados e, portanto, interessa identificar quais são os clientes com maior probabilidade de responder favoravelmente à oferta, de modo a gerir os investimentos feitos. Passemos então ao IBM SPSS Model. De modo a demonstrar a facilidade de construção de uma stream, passarei a criar um exemplo de raiz. Vamos então começar por um exemplo muito simples, como eu já referi, e revendo os objetivos. Pretende-se analisar quais os clientes com maior probabilidade de abandonarem a empresa e avaliar a utilidade e viabilidade de criar uma campanha para envolver estes clientes e evitar que estes abandonem. Começamos então por importar uma amostra dos nossos clientes. Vamos então ao nosso Sources e uma vez que o nosso ficheiro está em formato IBM SPSS Statistics, vamos utilizar o nó referente a este tipo de ficheiros. Vamos então definir o nosso caminho de dados. Será sempre necessário definir este caminho de dados e então queremos dados referentes aos dados dos nossos clientes, ou seja, a nossa amostra. Muito bem, temos então os nossos dados já no IBM SPSS Modeler e com o recurso ao Feature Selection avaliamos quais as variáveis que influenciam este abandono. O Feature Selection está então em Modeling, Feature Selection. E embora estes dois nós estejam ligados, podemos verificar que não existe nenhuma variável dependente, ou seja, aqui indica-nos que não existe um target. Assim, teremos de recorrer ao Field Options e acrescentar uma variável de type e definir o que nós queremos como nossa variável dependente, que é o churn, ou seja, a probabilidade de abandonar. Vamos então correr o nosso modelo e é gerado um modelo. Vejamos então. Vemos que neste momento são todos pouco importantes. No entanto, nós podemos sempre definir os nossos critérios, ou seja, os critérios de importância das variáveis têm sempre a ver com os nossos objetivos de estudo. E então, nós podemos dizer que nós consideramos um registro como válido se pelo menos 50% dos seus valores estiverem preenchidos, ou seja, tiverem valores válidos, não sejam valores estranhos ou valores em falta, e podemos dizer que consideramos uma variável importante se o seu peso for pelo menos 75% e que consideramos um peso, se o peso for entre 65 e 75, esta variável é considerada marginal, ou seja, de importância relativa, e se for abaixo de 65, é uma variável pouco importante. Assim, é gerado um novo modelo, como nós podemos ver, e agora já temos as nossas variáveis de interesse. Vemos então que a categoria da idade e a categoria do trabalho, ou seja, a idade da pessoa e a função que desempenha, são variáveis importantes para estimar o abandono da empresa, e o rendimento é uma variável de importância marginal, mas que também consideraremos. Passemos então à seleção dos elementos da amostra que abandonam a empresa, ou seja, o que nos interessa mesmo estudar são os elementos que realmente abandonam. Então o que nós vamos fazer é, com recurso ao nó Select, escolher os clientes que têm churn, ou seja, que realmente abandonam, churn igual a 1.
Selecionados os nossos clientes que abandonam, vamos procurar verificar a distribuição das variáveis que nós definimos que eram importantes, que eram então a categoria da idade, a categoria do rendimento e as funções desempenhadas. Vamos procurar quais são, dentro destas características, quais são realmente os fatores que influenciam a saída. Assim, de uma forma relativamente intuitiva, vamos criar gráficos. Criamos então um gráfico relativo à categoria da idade, que foi uma das variáveis que nós definimos como importante. Um outro gráfico relativo à categoria dos rendimentos, também uma das variáveis que nós definimos como importante. E, por fim, um outro gráfico relativo às funções, ou seja, à categoria do trabalho. Temos então os nossos gráficos, os gráficos que nós pretendíamos ver, ou seja, a nossa análise torna-se mais simples. Eu pelo menos considero que graficamente é sempre mais simples de fazer uma avaliação, é mais intuitivo. E então podemos ver os nossos labels, o que torna ainda esta avaliação mais intuitiva. Então o que nós conseguimos perceber é que os clientes que realmente abandonam têm entre 18 e 34 anos, pertencem a agregados familiares que somam até 49 mil euros de rendimentos e as funções que desempenham estão na maior parte das vezes relacionadas com a gestão e com as vendas. Assim sendo, tendo nós detectado estas características, interessa-nos determinar se na nossa população os clientes com estas características têm relevância, ou seja, se será rentável mantê-los ou se será rentável mantê-los. Enfim, estudar estas características para a nossa população e não apenas para uma amostra da mesma. Assim sendo, começamos mais uma vez por importar os dados, também estes em formato SPSS, e mais uma vez definimos o nosso caminho de dados. E agora reparem que já não vou selecionar apenas os dados dos clientes, mas sim toda a base de dados. De seguida selecionamos mais uma vez os clientes que têm as características, tal como eu já referi aqui, ou seja, os clientes têm entre 18 e 34 anos, com rendimentos anuais do agregado até 49 mil euros e cujas características, as categorias de trabalho se centram nas vendas e na gestão. De forma a facilitar o nosso trabalho, eu criei já aqui a condição. No entanto, eu posso... O que é que esta condição nos diz? Temos então, o que nós queremos aqui é, se duas destas características acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, se, por exemplo, um dos elementos estiver entre 18 e 34 anos e pertencer a um agregado que soma até 49 mil euros, nós vamos classificá-lo como churn, ou seja, como um cliente que irá sair da nossa empresa. Ou seja, se duas destas características ocorrerem em simultâneo, não apenas uma, esta necessidade de ter duas características é para ter mais certeza na nossa decisão, embora, obviamente, haja sempre um erro associado, mas a introdução de características em simultâneo torna o nosso modelo com mais certeza. Ou seja, no fundo, o que é apresentado são as combinações das várias características, ou seja, da idade, das categorias de rendimento e das categorias das funções que desempenha, em função do que foi definido como os fatores de risco. São então selecionados estes elementos e pretende-se avaliar se
se estes elementos fizeram compras recentemente e se gastaram dinheiro. Assim sendo, através também de uma análise gráfica, vamos avaliar se o cliente tem um cartão ativo, isto é, se fez compras há menos de um ano. E verificamos que cerca de 48% destes elementos, que nós classificamos como que vão sair da empresa, realmente não fizeram compras há menos de um ano. No entanto, os clientes podem não fazer compras muito regularmente, mas mas comprar gastar grandes quantias quando compram. E, portanto, interessa-nos também saber se o dinheiro gasto é realmente elevado e, portanto, procuram-se os gastos do cartão associado a esses clientes. Verifica-se que a maior parte dos clientes tem realmente gastos baixos. Esta conclusão pode ter duas interpretações. Ou se considera que não é do interesse da empresa investir neste tipo de clientes porque os seus gastos são reduzidos e já não vão à empresa há pelo menos um ano, ou se considera que que existem outros fatores que influenciam estes indicadores e que estes fatores podem ser controlados com recurso a investimento e, como tal, interessa-nos fazer uma campanha, interessa-nos investir nestes clientes. Caso a nossa interpretação seja a segunda, ou seja, caso nos interesse fazer uma campanha, talvez tenha interesse de detectar que produtos é que os nossos clientes compram associados uns aos outros, ou seja, quando um cliente compra determinado produto, o que é que compra também? Desta forma, torna-se possível fazer sugestões mais adequadas às necessidades e gostos dos clientes. Assim sendo, vamos mais uma vez importar um ficheiro, desta vez um ficheiro referente às compras feitas pelos clientes. E com recurso a um gráfico de web, ou seja, a um gráfico de associação, vamos determinar quais são as nossas associações. Determinamos então que só queremos ver, que queremos as variáveis, referentes aos vários produtos que a nossa empresa vende e que só queremos ver ligações que sejam superiores a 20, que é um valor que nós consideramos que já é um valor considerável, mas ainda assim vamos definir outros parâmetros. Definimos que os valores abaixo de 30 são considerados como ligações fracas e que os valores acima de 50 são considerados como ligações fortes. E pedimos ainda que as nossas ligações nos mostrem esta força da ligação, da associação entre os produtos. Corremos então o nosso gráfico e, como podem ver, existem aqui 3 graus, 3 forças de associação. Existem as associações fortes, estas a mais pura, as associações médias, com uma linha mais fina, e as associações mais fracas, ou seja, as associações a picotado. O que nós queremos é descobrir, limitar esta nossa pesquisa. No fundo, é procurar uma maior precisão e, como tal, vamos adaptando a nossa visualização, as nossas conclusões. Assim sendo, podemos chegar aqui a uma relação que nos liga os congelados aos enlatados e, por sua vez, à confeitaria. Há ainda uma outra relação forte entre as frutas e vegetais e os laticínios. E depois uma relação mais fraca entre os laticínios e a confeitaria, e entre a confeitaria e as bebidas não alcoólicas.
Ou seja, com estas associações, conhecendo estas associações, torna-se mais simples para a empresa fazer sugestões relevantes e de interesse e desta forma evitar que os clientes abandonem de uma forma tão propensa, ou seja, evitar que os clientes deixem a empresa. Concluída a nossa primeira demonstração, passamos agora a um exemplo um pouco mais complexo que segue a metodologia CRISP-DM. O exemplo que vamos utilizar refere-se a um problema de negócio muito comum em empresas retalhistas, em que o retorno obtido do marketing deve ser otimizado, ou seja, deve selecionar os produtos menos vendidos e ter como alvo os clientes mais propensos a comprar aqueles produtos. Peço que olhem aqui para a janela lateral. Como podem ver, temos o Business Understanding selecionado. Antes de iniciar qualquer projeto, temos de entender quais os objetivos do mesmo. Os objetos de análise, neste caso, são os dados referentes às vendas feitas pela empresa e às características dos seus clientes. E os objetivos da análise passam então por implementar uma campanha de forma a melhorar as vendas dos seus produtos com menos sucesso. Não interessa, no entanto, à empresa fazer uma campanha para todos os seus clientes. Uma vez que os produtos são pouco procurados, interessa prever quem são os clientes de maior probabilidade a responder favoravelmente e, desta forma, direcionar a campanha para esse grupo. Embora não exista qualquer documento presente no separador Business Understanding, como podem ver, seria possível incluir um documento com estas definições que eu acabei de vos transmitir, e este ficheiro poderia ter variadíssimos formatos, por exemplo, o formato Word, o Excel, o PowerPoint, entre outros. Agora que já conhecemos o problema em estudo, devemos entender os dados que vamos utilizar durante o estudo e, para tal, recorremos ao Data Understanding. Aqui está. Dentro deste separador temos contacto com a nossa primeira stream, que procura saber mais sobre os dados, incluindo a sua distribuição e qualidade. Usamos o nó Table, como aqui podem ver, para ter o primeiro contacto com os nossos dados. Cá está. Dá-nos possibilita-nos a visualização do ficheiro de dados que estamos a tratar. E com recurso ao Data Audit, temos acesso à distribuição, aqui presente. Podem ver a distribuição das várias variáveis e temos ainda acesso a estatísticas descritivas, também aqui presentes. No separador Quality, conseguimos ainda ter acesso ao número de registros completos, isto é, sem missings ou valores estranhos. Esta indicação é importante porque muitos registros incompletos põem em causa a qualidade dos dados e, consequentemente, as conclusões do estudo. Procuramos ainda entender quais os produtos com menos sucesso, quer no que a quantidade vendida diz respeito, quer no que a receita gerada diz respeito. Para tal, juntamos os dados referentes às vendas e aos produtos transacionados na mesma, cá está, as vendas e os produtos transacionados na mesma, que são juntas. Limitamos estas vendas ao período de interesse, no nosso caso, o primeiro semestre de 2014. Juntamos os resultados por produto, cá está, por produto, incluímos a sua descrição e ordenamos os produtos de forma ascendente, quer relativamente ao número de items vendidos, quer relativamente ao dinheiro gerado. Cá está. Ao olharmos para a quantidade vendida, verificamos pela categoria do produto que este se trata de um computador. E se olharmos para o volume de vendas, ou seja, para o dinheiro gasto nesse produto, verificamos também pela categoria do produto que este se trata de uma componente para computadores, de uma componente informática. Assim,
ficamos a saber que os produtos com menos sucesso foram um computador e uma componente informática, tal como eu já referi, e por isso serão estes os produtos a divulgar na nossa campanha, ou seja, são estes os produtos que nós queremos potenciar a venda. Agora que já entendemos os dados, devemos prepará-los para a análise. No Data Preparation, como podem ver aqui ao lado, temos duas streams distintas. Uma que cria um indicador de potencial de compra dos clientes, o RFM, e outra que agrupa os dados para a análise. O RFM é o indicador do potencial de compra ou resposta positiva à campanha e tem este nome porque tem em conta o número de visitas à loja, o EG, de Recency, o intervalo entre essas visitas, F, de Frequency, e o dinheiro gasto em compras, M, de Monetary. Serve de indicador porque se parte do princípio que os clientes que compram mais recentemente, que fizeram compras em maior número e que realizaram as maiores despesas nas suas compras, responderão provavelmente mais positivamente a uma ação de promoção do que os clientes que menos recentemente compraram, que fizeram compras em menor número e que realizaram menores despesas. Assim, utilizam-se os mesmos dados referentes às vendas e aos produtos nelas transacionados, cá está. Também aqui referentes ao primeiro semestre de 2014 e agrupam-se estes dados por cliente, aqui não por produto. De seguida, calcula-se o EG, Recency, que equivale à diferença entre o fim do período considerado, o fim do primeiro semestre, e a data da última compra. Depois do EG é então calculado o F, que corresponde ao número de visitas, e por fim o M, que diz respeito ao total gasto no período. O total destas componentes é o indicador RFM, aqui calculado, que quanto mais alto for, maior é a probabilidade de resposta positiva à campanha. Temos agora acesso à distribuição do RFM, e embora a maior parte dos clientes se encontre concentrado nos valores mais baixos, o nosso objetivo é contactar os elementos com RFMs mais elevados. São estes que têm a maior probabilidade de responder positivamente. E pretendemos, então, relembro, apresentar-lhes uma campanha que estimule a compra de computadores e componentes informáticas. Todos os restantes nós procuram harmonizar a base de dados e, como tal, limpam registros sem clientes identificados e atribuem o valor RFM 0 a todos os elementos que não fizeram compras nesse período. Por fim, estas classificações, estes dados, são guardados de forma a que possam ser utilizados futuramente. Ainda na preparação de dados, é apresentada uma stream que junta vários ficheiros de dados, neste caso referentes aos dados do cartão, aqui está ele, ao seu perfil de comprador, que já foi definido previamente pela empresa, ao seu RFM, que nós calculamos na stream anterior, e a sua resposta a uma campanha semelhante, ou seja, uma campanha feita anteriormente, que era semelhante a esta a que nos propomos fazer agora. Para além de juntar todos estes dados, esta stream cria ainda uma variável que divide os nossos dados entre dados de teste e dados de treino. Mais uma vez, os nossos ficheiros são guardados num conjunto de dados de forma a que possam ser utilizados posteriormente. Estando os dados preparados, é agora tempo de passar à sua análise e desta forma encontrar os clientes com maior probabilidade de resposta positiva à campanha. Com recurso aos dados agrupados na stream anterior, tal como eu já referi, foi guardado para poder ser utilizado posteriormente, são gerados modelos inicialmente aleatórios, cá está,
E depois, de modo a maximizar a capacidade explicativa, são adicionados modelos não aleatórios. Isto é, são adicionadas regras de forma a maximizar esta capacidade. Aqui no aleatório não existe qualquer intervenção, o modelo é totalmente aleatório e aqui são introduzidas regras pelo analista. Conclui-se, estes modelos geram os modelos aqui em cima, como nós podemos ver, e são ainda introduzidos nós para avaliar a capacidade explicativa destes modelos. Temos então aqui o modelo não aleatório e aqui o modelo aleatório. Conclui-se que o modelo aleatório explica corretamente 62%, cerca de 62% dos nossos dados e o modelo não aleatório explica 71%. Conclui-se assim que os modelos não aleatórios são os modelos o modelo não aleatório é um modelo com maior fiabilidade. Portanto, será este o modelo que nós iremos utilizar na real previsão da nossa resposta à nossa campanha. Sendo então à previsão, este último modelo junta toda a informação existente sobre os clientes e as suas transações, ou seja, os dados sobre o seu cartão, o seu local de residência, os dados sobre as transações e os produtos nela incluídos, os dados sobre o RFM e os dados sobre o perfil do consumidor, junta todos estes dados e todos estes dados são passados pelo modelo que nós gerámos na stream anterior, ou seja, este é o modelo não aleatório que nós concluímos que era o modelo com maior fiabilidade para gerar esta campanha. Vamos então avaliar aqui. Está a demorar um bocadinho, mas o que nós pretendemos ver é, com base nestas regras, com base neste modelo, que percentagem da nossa base de dados é que nos responderá positivamente, para que percentagem da nossa base de dados é que vale a pena realmente enviar uma campanha, enviar uma proposta. E aqui vemos que cerca de 11% responderia positivamente à nossa campanha e cerca de 89% responderia negativamente. Assim, interessa-nos conhecer ao certo, saber quem são ao certo esses 11%. E então, vamos gerar uma tabela, que depois poderá ser exportada também, mas que nos serve como guia. Identifica-nos os nossos clientes, identifica-nos a forma de contacto. Tem as vários componentes da morada, como podem ver. A identificação do cliente e as várias componentes da morada. Voltando aos nossos slides. Em suma, concluído a nossa demonstração. Vamos fazer um resumo do que é que fizemos nas duas demonstrações. Na primeira demonstração, começámos por importar os dados, quer da amostra, quer da base de dados, quer depois, posteriormente, das compras. Todos estes ficheiros se encontravam em formato SPSS Statistics, mas existem muitos outros formatos que poderão explorar. Procurámos entender as características dos clientes que abandonam a empresa. Primeiramente, quais são as características que realmente influenciam e depois, dentro dessas características, quais são os fatores, quais são realmente as divisões que mais abandonam a nossa empresa, os escalões. De seguida, procuramos selecionar os clientes com características semelhantes às que tínhamos encontrado, que tínhamos definido como importantes na nossa base de dados. E, por fim, embora de uma forma subjetiva, é sempre subjetivo se vale a pena ou não investir, depende sempre da intenção da empresa, procuramos verificar se valia a pena investir em elementos com o perfil definido.
Na segunda demonstração, seguimos a metodologia CRISP-DM e, portanto, começamos por procurar entender o problema. De seguida, entender os dados, relativamente à sua distribuição e à sua qualidade. De seguida, passamos então à preparação dos dados, criámos um indicador de potencial de resposta, o RFM, e juntámos os vários dados para a análise. Passámos então à modelação, com a criação e aplicação de modelos preditivos de resposta. Como resultado final, conseguimos então uma tabela com a identificação dos nossos clientes e das suas moradas, que poderíamos utilizar para enviar uma carta, uma campanha, enfim. Fico então agora à vossa disposição para responder a questões. Como referi, poderão colocar as questões através do chat, ou se não tiverem questões neste momento, poderão também enviar para o nosso e-mail e nós depois tentaremos responder. Agora não temos aqui nenhuma questão. Bem, sendo assim, como não temos questões, agradecemos a vossa presença. Iremos continuar a realizar estes webinars. Também pedimos a vossa opinião sobre quais os temas que gostariam de vir a ser abordados em webinars futuros, para irmos mais de encontro às vossas necessidades. E, portanto, toda a vossa informação é bem-vinda e agradecemos a presença. Qualquer questão poderão contactar através de telefone ou através de e-mail para os nossos e-mails silvamos@pse.pt e silvar@pse.pt ou então para o spssinfo@pse.pt. Bom dia e muito obrigado a todos.